Bom, como eu comentei então, né, meu nome é Leandro Basotti, eu sou turismólogo, tenho mestrado em turismo e hospitalidade e uma especialização em educação, um foco em educação ao ar livre, pela e para a natureza. E também sou instrutor de escalada e guia de montanha. Na verdade, a minha atividade profissional como instrutor de escalada e guia de montanha foi o que me levou para dentro da área do turismo, né? Então, eu tenho toda a minha parte, digamos, científica, né, na parte de produção de conhecimento voltado para a área do turismo. E, digamos assim, eu trabalho com o tripé turismo, meio ambiente e esportes de aventura. E dentro desse tripé, a questão da acessibilidade e sustentabilidade, né? Então, meu foco de pesquisa, de produção do conhecimento é voltada para essa área. E sempre que eu realizo essas viagens, esses meus projetos, né, além de ser uma questão de inspiração de vida, ela também tem esse foco, digamos, profissional, porque, por exemplo, não é como se eu largasse tudo e fosse fazer uma viagem qualquer, não. O meu foco acaba sempre sendo, digamos, né, a questão da cultura, como é a interação das comunidades locais com os parques nacionais, né, a comunidade de entorno das unidades de conservação, em relação ao turismo, né? Então, o meu objeto de estudo sempre acaba sendo esse. E, bom, nessa questão acadêmica também, né, toda a produção de conhecimento que eu falei, ela é voltada nisso, né, a questão de segurança no turismo de aventura, principalmente, né? O meu foco é ecoturismo, turismo de aventura. Perguntou antes se eu já trabalhei como docente, sim, né, eu já trabalhei como professor universitário, né, como docente, dando aula para graduação, e também cursos de formação técnica especializada, além de cursos para guia de turismo, enfim, né, já trabalhei em várias instituições educacionais. Também já trabalhei no governo do estado do Rio Grande do Sul, trabalhando com turismo e meio ambiente na parte de planejamento do estado do Rio Grande do Sul. Já fui secretário municipal de cultura e turismo. E aí tem uma empresa que é a Atlas Alpinismo, que ela é uma prestadora de serviços na área de montanha, né? Então, trabalho aí com toda a parte, digamos, tanto, digamos assim, como se fosse coaching para a parte esportiva e pessoal, viagens e coisas assim, como na parte de consultoria, na parte profissional, para empresas, enfim, entidades públicas, privadas e do terceiro setor, né? Então, eu trabalho com esse nicho de mercado. E sobre as viagens que me perguntou, né? A parte esportiva, digamos assim. O meu último projeto, ele foi percorrer toda a América do Sul em duas rodas. Então eu fui de Ushuaia, que é o extremo sul do continente, até Punta Gajinas, que é o extremo norte do continente, né? Então Ushuaia ao sul, Punta Gajinas ao norte. Só que esse projeto ele foi dividido, digamos, em duas etapas, né? A primeira etapa, ela foi de bicicleta, uma viagem de 10 meses, onde eu comecei a pedalar em Ushuaia e parei em Machu Picchu, né? Então, foi 10 meses viajando de bicicleta, praticamente 10 mil quilômetros, sendo que desses 10 mil quilômetros, 8 mil quilômetros foi por estradas alternativas de terra, né? Ou seja, caminhos não pavimentados, no meio do nada mesmo, assim. Então, tipo, se eu olhava no mapa e eu via uma cidade, eu ia para o outro lado, né? Então, eu buscava realmente os lugares remotos, assim. E essa viagem, digamos, foi assim, foi do fim do mundo ao umbigo do mundo, né? Porque Machu Picchu é considerado pelos incas como se fosse o umbigo do mundo. Então tem do fim do mundo ao umbigo do mundo. E o interessante dessa viagem, na verdade, é que eu fiz ela, né, em 2015, só que ela era para ser uma viagem, digamos, de férias, de 2, 3 meses, porque eu tinha terminado uma série de contratos, tanto como docente, como consultor, como assessor, enfim, foi uma agenda de vários anos que eu vinha muito cheia, e também bem no processo no final quando eu finalizei o mestrado. Então, quando eu terminei os contratos, assim, olhei a agenda, não tinha nada assim, quer saber, eu vou pegar a bicicleta e vou dar uma pedalada. E já fazia 15 anos que eu tinha feito a minha primeira viagem de bicicleta, minha grande viagem de bicicleta, que foi na virada de 99 para 2000, né, quando eu tinha recém completado aí 19 anos de idade. Eu peguei minha bicicleta, me toquei para a Cordilheira dos Andes e aí cruzei toda a Cordilheira dos Andes, né, dos Andes Centrais, cruzando Patagônia, Terra do Fogo até Ushuaia. Então, essa viagem de 2015 era para fazer umas férias e fazer, digamos, né, uma comemoração dos 15 anos desse projeto. No caminho, né, as coisas acabaram mudando, né, já no meu deslocamento,
porque a ideia era fazer essa viagem, digamos, da região ali da Patagônia, dos lagos argentinos, até Ushuaia. No caminho, que eu estava indo de carona de um carro, levando a bicicleta com um amigo meu até o sul, e ele disse assim, cara, por que tu não faz a viagem inverso, né? Vai até o Ushuaia comigo e depois tu volta. Eu, beleza. Aí eu fiz esse caminho inverso. Então, na subida, né, quando eu estava chegando na região dos lagos, eu ainda pensei assim, se eu tiver legal, eu vou dar uma espichada até Mendoza para visitar meu camarada, que é meu companheiro de montanha. Aí fui, tudo tranquilo, daí espichei, né? Espichei quase mais, sei lá, 2.000 quilômetros a mais. Aí fui até Mendoza. Quando eu estava chegando em Mendoza, eu pensei assim, pô, já que eu vim até aqui, por que não espichar até La Quiaca, que é o extremo norte da Argentina? Eu tive que cruzar toda a Argentina. Eu, beleza, vamos até lá. Daí peguei, espichei mais uma perna até La Quiaca. Quando eu estava chegando em La Quiaca, eu pensei assim, poxa, eu estou costurando várias outras viagens, vários outros projetos que eu já tinha feito, fragmentado ao longo de toda a cordilheira, né, em outros anos, que no fim já eram 15 anos que eu vinha me dedicando à Cordilheira dos Andes. Assim, quer saber por que não fazer em uma única viagem tudo que eu já fiz na vida até hoje em Cordilheira? Aí decidi, então, espichar da Argentina até o Peru, até Cusco. E aí deu mais essa espichada. Né? Então, a viagem ela foi acontecendo, porque as coisas na estrada elas vão acontecendo. Né? Então, quando eu cheguei em Machu Picchu lá, voltei para Cusco, fiquei uns dias ali, e aí apareceu uma oportunidade de um negócio, de um trabalho aqui no Brasil de volta, retornei para o Brasil, trabalhei mais um tempo aqui, né, com alguns outros projetos, consultorias, aulas, enfim, da minha área, e aí apareceu uma oportunidade de eu viajar a minha agenda liberou de novo. Daí eu quer saber, vou viajar de moto, vou terminar a América do Sul. Daí eu peguei a moto e fui, né, para Mendoza passar o ano novo com o meu companheiro, né, meu camarada de escalada. E aí dali eu peguei e fui seguindo viagem. Daí foi mais 10 meses de viagem de moto. Percorri 32.000 quilômetros, sendo que desses 32.000, 16.000 foi por estradas alternativas de terra, ou seja, lugares também não pavimentados. Então, na verdade, assim, a minha viagem nesse meu projeto de fazer América do Sul em duas rodas, a parte sul de bicicleta e a parte norte em moto, ela tinha essa questão, buscar áreas remotas com a natureza preservada para poder ter essa ligação com a natureza, no seu modo mais bruto, e também com a cultura regional, né? Porque é justamente na montanha, no meio da cordilheira, nos lugares mais inóspitos, que sempre tem algum vivente, que nem a gente diz assim, que está lá habitando aquele lugar, né? E ali tu consegue fazer amizades, conhece aprender sobre a cultura do local, sobre a paisagem, sobre a geografia, enfim, né? Sobre tudo isso que é a nossa busca. Né? Então, o meu último projeto foi esse. Então, no fim, assim, eu acabei fazendo a América do Sul em duas rodas em 20 meses, né? 10 meses de bicicleta e 10 meses de moto. Mas isso não foi os únicos projetos que eu fiz, que nem eu comentei, né? Por exemplo, o meu berço mesmo, né? A minha origem, ela vem do montanhismo. Né? Eu sou montanhista, sou instrutor de escalada e guia de alta montanha. Eu escalo montanhas desde 94 para 95 e já escalei o Aconcagua, que é a maior montanha do mundo, fora da Ásia, né? É o teto das Américas, 3 vezes. Ele tem quase 7.000 metros de altitude. Eu fiz cume dele por 2 rotas distintas e também fiz uma outra expedição invernal, né? Pelos 2 lados da montanha, também no inverno, onde consegui superar um pouco o acampamento base, devido às tormentas, não foi possível o cume. Mas eu cheguei a pegar nessa temporada, por exemplo, temperaturas de 45 graus abaixo de zero. Né? Eu fiquei preso na montanha durante 13 dias, sem poder sair da barraca, para cima e para baixo, só saía para tirar a neve da barraca e catar neve para poder derreter e fazer gelo. Mas fiquei eu e meu companheiro, né, esse meu camarada de escalada, a gente ficou preso 13 dias na montanha. E aí depois conseguimos sair, se recuperar e voltar pelo outro lado. E depois, fora isso, já escalei várias outras montanhas e vulcões ao longo de toda a Cordilheira dos Andes, sempre focando montanhas acima de 6.500 metros de altitude, né, que são os principais cumes de toda essa cadeia de montanha aí, que é a maior do mundo em extensão. E, bom, basicamente, para apresentação rápida é isso, assim, né?
Mas, por exemplo, que nem eu comentei, assim, eu sou escalador, né? Eu escalo em rocha e pratico canionismo também, né? Então, eu sou canionista. A gente tem aqui o Parque Nacional de Aparados da Serra, Serra Geral, tem um potencial muito grande para isso, não só no Brasil, como em toda a América do Sul e no mundo. E basicamente é isso, eu me dedico às atividades de aventura na natureza, né? Com esse tripé, turismo, meio ambiente, esportes de aventura, focando sustentabilidade e acessibilidade, né? Com a questão da segurança. Ah, que belo currículo, né? Profissional e pessoal. Deu até Eu inveja tento ainda a fazer um história. equilíbrio entre isso, na verdade, né? Eu sempre tento pegar, como eu digo assim, a parte prática e empírica, né, da atividade, juntamente com o conhecimento teórico e acadêmico, né? Então eu faço essa costura entre um lado e outro, que eu acho que isso é muito importante, assim, porque o conhecimento teórico se cria na prática e a prática se revisa através da teoria, né? Então eu acho importante a gente ter esse laço, assim, né, para o É a mercado. famosa praxis. Mas muito legal mesmo. Eu sempre falo, né? O pessoal já está até achando meio chato, mas que eu fiz uma viagem também, saindo de Porto Alegre, né? E fui até a Califórnia, lá quando eu tinha meus 18 anos, lá 17. E aí acabei passando ali por aquela região ali dos Andes, né? Consegui fazer uma, uma outra saidinha assim de montanha, subiu o era o Tunguragua, no Equador, né? Uma montanha que depois Aham. entrou em erupção, né? Consegui fazer Sim, sim. o cume dela, era 4.200, 4.000. E aí, depois da explosão, ela perdeu lá um pouco lá de altura, né? De altitude. E até acho que ficou meio arriscado porque virou um vulcão ativo de novo, né? Ele está bem ativo. Aí e o Cotopaxi também, né? Eram possibilidades relativamente fáceis de fazer, não eram Sim, assim, sim. né? Por exemplo, Tunguragua foi em 2 dias, sobe assim, primeiro dia até quase o cume, né? Depois acampa e alcança o cume, né? Numa boa. Muito legal aquela região do Equador. Tu olha para os lados, né? Tu vê o Cotopaxi, tu vê uma outra montanha que está na Amazônia, que é um pico alto, bem Sim. no meio da Amazônia, no Equador. Muito legal para mim. Agora, tudo isso envolve muito planejamento, né, Leandro? A vida de um montanhista tá, antes de tudo, baseada em muita, né, revisão do que tu vai fazer, né, de tudo. Sim. Na verdade, assim, tu tem que ter, digamos, o planejamento ele serve para te evitar problemas futuros, né? Digamos, ou durante o teu projeto, durante a tua empreitada. Então, assim, se tu te planeja, quando a coisa acontece, tu não é pego de surpresa e, digamos, tu já está esperando, tu já tem como mitigar aquele problema, né? Então, assim, tu já consegue lidar com ele de uma maneira mais consciente. Mas eu te confesso assim, o planejamento, né? Porque na verdade são 25 anos de projetos em cima de projetos assim que eu venho realizando. Então a coisa ela já fica um pouco automática, né? Que nem assim, eu tenho aqui um local ali que é a Batcaverna, né? Onde está em todos os meus equipamentos, tudo de tudo. Então, por exemplo, assim, eu tenho tudo ali organizado. Dependendo da atividade que eu vou fazer, eu abro o armário ali, tiro as coisas para fora, eu levo isso e deu. Então, assim, eu posso dizer que em 5 minutos eu organizo uma expedição para praticamente qualquer lugar em questão de equipamento e estrutura grossa, assim, né? Mas, claro, tem uma série de cuidados, tem documentação, vacinas, enfim, coisas mais específicas que merecem uma atenção com certeza. Mas, por exemplo, assim, eu aprendi ao longo do tempo que aquilo que tu planeja demais, ele também não sai do papel, né? Então eu costumo, digamos assim, eu tenho algumas cartas na manga, algumas possibilidades sempre, e eu vou trabalhando com frentes diferentes. Chega um momento que eu vejo que alguma das bolas picou melhor, aquela janela abriu mais, aí eu vou naquela ali e toco aquele projeto, assim, né? Então, que nem agora, tem algumas coisas possíveis daqui para frente, mas não sei o que vai acontecer porque eu não sei como é que vai se desenrolar a coisa. E assim sempre é, né? Que nem essa viagem de bicicleta que eu fiz, eu já queria fazer há muito tempo uma viagem de bicicleta, eu já tinha as coisas mais ou menos organizadas, eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Chegou na hora, eu olhei para os lados, deu a oportunidade, eu fui, porque eu já tinha tudo mais ou menos organizado e planejado. Né? Então, mas, por exemplo, a viagem se mudou completamente.
Era uma viagem para eu ir de norte a sul durante 2, 3 meses. No meio do caminho, ela virou de sul a norte e virou 10 meses. Né? Eu nunca imaginei que eu ia ir fazer tanto. Mas aí é a questão da resiliência também, né? É. E uma coisa que eu costumo fazer também, quando eu saio para esses projetos, eu tento sair sempre, digamos assim, sem muito compromisso, sem muito prendimento na cidade, né? Para eu poder realmente viver aquilo que eu estou vivendo na estrada. Então, isso eu acho que é uma coisa assim que é interessante, porque eu já percebi, né, acompanhei muitas outras pessoas que quando saem para alguns projetos tem data para voltar. Então, tipo, isso, tu fica com uma luz alerta no painel o tempo inteiro, né? Pô, eu tenho que cuidar isso, eu tenho que cuidar aquilo, né? Questão de datas. Eu, por exemplo, já não tinha esse problema, né? Eu não tenho geralmente esse problema. Se eu quiser ficar uma semana num lugar, eu fico uma semana. Se eu quiser ficar um mês naquele lugar, eu fico um mês naquele lugar. Então, isso te dá uma liberdade de aprender e assimilar muito melhor o ambiente que tu tá, né? Compartilhar com as pessoas que estão ali. E até mesmo pensando também em condições climáticas, que às vezes tu quer chegar num local, né, o clima não vai se abrir para ti da maneira que tu imaginava, e se tu quer um determinado tipo de condição climática, tu tem que ficar fazendo o aguante, que nem a gente chama, né? Esperando ali, como é os casos das montanhas, né? Por exemplo, muita montanha que eu já escalei aí foi justamente nisso, né? Tu tem um planejamento para escalar uma montanha. No caso da montanha, sim, o planejamento ele é muito mais rigoroso, tu tem uma logística muito mais acertada, tanto pela questão de aclimatação, como questão de alimentação, porque teus recursos são finitos, digamos, né? Nem, por exemplo, o tempo máximo que eu fiquei numa montanha sem contato com civilização foi 19 dias. Então, foi 19 dias que eu tinha que carregar tudo montanha para acima nas costas, porque eu escalo, digamos, o que a gente chama estilo alpino. Então, eu não contrato mula nem carregador. Eu vou escalar, eu vou fazer o meu projeto com aquilo que eu tenho condições. Nem que eu tenha que fazer porteios, né? Levar o equipamento para cima e por partes. Então, assim, tu tem que ter um planejamento muito grande nisso, porque cada quilo, cada grama, na verdade, cada grão, ele vai pesar para frente, né? Então, tu tem que ter uma logística nesse sentido bem mais refinada, digamos assim, né? Mas que nem nesse caso foram 19 dias e eu tinha planejado, por exemplo, a expedição era para ficar de 14 a 16 dias, né? Já contando com uma quebra de clima. No fim, a gente pegou tormenta, 6 mil metros de altitude, tivemos que dormir na 6 mil metros de altitude lá no vulcão Tupungato, 3, 4 noites, até conseguir limpar o tempo para poder fazer cume e retornar. Né? Então, são cuidados que a gente tem que ter no planejamento, que nem tu falou, né? Importante. Então, na verdade, cada tipo de atividade ela requer um olhar, uma atenção diferenciada. Uhum. E a revisão, né? Tu disse que o planejamento, no fundo, não é estanque, né? Ele não pode ser uma camisa de força. Tem que estar De conseguindo maneira. fazer uma revisão para conseguir ajustar conforme a conjuntura. É o que a gente na administração chama de PDCA, né? Tu planeja, checa, põe para funcionar, checa de novo, é o círculo virtuoso, né? O espiral do conhecimento. Para conseguir ficar dentro da realidade. Muito legal. E me conta, questão assim de... Tu até já disse um pouco do dia a dia, né? Quando você está numa bicicleta e dorme em barraca, procura lá um lugarzinho onde vai botar... Tem água, Isso. que esteja seguro, como é que funciona? Que nem assim, por exemplo, como eu comentei, nas expedições de alta montanha eu escalo em estilo alpino, ou seja, não utilizo nenhum artifício externo. Nas viagens de moto e bicicleta, eu acabo utilizando a mesma filosofia, né? Então, por exemplo, assim, pagar para dormir e pagar para comer comida pronta, digamos, é regra básica que não existe isso, né? Eu só vou dormir, por exemplo, embaixo de um teto se alguém me convidar para dormir na casa dela, né? Ou daqui a pouco eu estou numa roubada, pedir para dormir num corpo de bombeiros, numa polícia, num hospital, numa escola, numa igreja, enfim, né? Alguma situação assim. Porque, de geral, mesmo, é acampamento, né? Então, eu tenho minha barraca, eu tenho minha rede selva, eu tenho meu isolante, meu saco de dormir, então, eu tenho meus artifícios ali para poder passar a noite com conforto e segurança. Então, assim, por exemplo, uma coisa assim, barraca, eu costumo montar quando tem muito vento ou tá para chover, coisa assim. Porque, de geral, fora isso, eu gosto de dormir de bivac, que nem a gente chama, ao relento. Então, eu jogo ali o isolante, saco de dormir e durmo nas estrelas mesmo, assim, né? Então, é um outro estilo de viagem. E a questão da alimentação é a mesma coisa, né? Eu cozinho tudo que eu como, café da manhã, almoço, janta, enfim, é tudo cozinhado. Dificilmente eu vou, por exemplo,
comprar alguma comida ou sentar num restaurante. Né? Até porque, assim, uma pelo estilo, né? Claro, daqui a pouco, pô, tu tá apertado, alguma coisa assim, tu vai ali e vai pagar, não tem problema. Mas até porque, assim, como as viagens são muito longas, também tem a questão dos recursos, né? É. Então, assim, alimentação e hospedagem são duas coisas que pesam muito. E viajando nesse estilo, tu consegue diminuir praticamente pela metade o valor, né, disso. Por exemplo, de bicicleta, o que eu gasto? Basicamente, alimentação. E na moto, o que eu gasto é comida e gasolina, né? Então, são os gastos básicos que a gente tem, assim. E que nem eu falei, né? Dormir sempre em algum local. E aí tu já vai pegando a manha, porque que nem eu falei assim, como eu durmo, eu viajo muito em locais que não tem civilização, é tudo nos lugares muito remotos, muito ermos, assim, não tem problema de assalto ou de perigos mundanos, que nem eu digo. Nesses lugares que eu tô, se alguém se aproxima, ou é por curioso, ou para perguntar se está tudo bem e quer te ajudar. Nessa, esses medos, essas coisas que a cidade coloca na gente, isso é só da coisa da cidade, são doenças da cidade. No meio da estrada isso não existe. Então é tranquilo dormir assim, mas claro, tem algumas regrinhas básicas, né? Por exemplo, assim, pô, tá caindo a noite, já tenta ver algum lugar para dormir. Geralmente não que fique na beira da estrada ou que alguém se passe algum carro, coisa assim, vai te ver, fica atrás de uma moita, atrás de um morrinho, atrás de alguma coisa assim, que te proteja, né? Enfim, tem alguns cuidados que a estrada vai te mostrando como é que tu tem que interagir em cada situação. Daqui a pouco, pô, tu vai passar por uma cidade, né? Uma coisa que é interessante, assim, que é nunca entrar numa cidade, por exemplo, final de tarde, e se tu tá rodando e tu já sabe que tu vai cruzar numa cidade na frente, se for o caso, para um pouco antes, faz o teu pernoite antes de entrar nessa área mais urbanizada. No outro dia de manhã, tu acorda cedo para poder cruzar essa cidade, né, esse centro urbano durante o dia, principalmente pela manhã, que é onde, né, os vagabundos que trabalham de noite ficam dormindo. Então, ou se tu precisa chegar nesse lugar, tu já chegou, tu tem o dia inteiro para conseguir um lugar para dormir. Se tu precisa ficar por alguma questão de manutenção, né, naquele local por mais dias. Então, tem algumas regras assim que a estrada ela vai te ensinando, né? O Rafa, que é um colega nosso aí também do turismo, o Rafael Freitag está nos assistindo, ele perguntou qual é o fogareiro que tu utiliza, né? Que marca, que modelo? Eu utilizo o fogareiro de montanha, né? Que é o MSR. Então, é um fogareiro multicombustível que ele funciona em altitude e baixas temperaturas. Eu posso estar a 6.000 metros de altura, com 50 graus abaixo de zero, que ele vai funcionar. Né? Eu vou conseguir me alimentar. Porque o problema dos fogareiros a gás é que se tu pega muito frio, o gás congela. E se tu está em muita altitude, ele não tem pressão para dar uma chama legal, né? Bom, espiriteira, essas outras que no meio do mato, em locais normais, digamos, dá para utilizar, né? Na altitude ou em lugares mais frios fica complicado. Então, esse fogareiro, por exemplo, é um fogareiro que ele é utilizado no mundo inteiro para situações extremas assim, e é garantia de que não vai te dar problema, né? Isso na questão dos equipamentos é muito importante, né? Qualquer equipamento, bicicleta, moto, roupa, vai em qualquer lugar. Vide, por exemplo, a galera que escalava Everest há 50 anos atrás, né? Ou a galera que já andou de bicicleta velha por aí, ou de moto de baixa cilindrada, enfim. Qualquer coisa vai em qualquer lugar. Só que tu fica mais suscetível a determinados tipos de problema. Então, se tu tem um equipamento enxuto, leve, compacto e de qualidade, isso vai te tornar, digamos, mais seguro e mais ágil para poder te colocar em situações cada vez, digamos, mais comprometedoras ou de maior responsabilidade. Né? Não que seja o caso de todo mundo, mas como é o meu caso, que eu gosto realmente de enfrentar coisas mais, né, com um nível de comprometimento realmente mais avançado, então a gente tem que ter essa garantia nos equipamentos de que, tipo assim, se der um problema, eu posso confiar, né? Que nem meu saco de dormir. É um saco de dormir que eu sei que eu não vou passar frio, eu posso dormir só com ele, que nem já fiz várias vezes aí em altitude, com temperaturas abaixo de zero, que eu não vou congelar, né? Eu sei que eu vou dormir e vou acordar vivo dentro dele. Então Que tem bom, que coisas bom. assim. Vamos lá, que marca É. que tu usa de saco de dormir? Vamos aproveitar o. Agora eu tô com um Coleman. Eu tô com um Coleman de -25. -25 acho que é conforto. Acho que é conforto. É.
que é o que ele é um plúrio, né? O mais assim. Mas eu tenho saco de dormir, se é para alta montanha ali, que ele é de menos 40 graus. Né? E tem outros ali que é de verão, que é só para temperatura positiva. Então, que nem eu falei, depende aonde eu vou, eu tenho equipamento que eu preciso, né? Então, assim, mesma coisa de vestimenta. Eu tenho vestimenta de alta montanha, eu tenho vestimenta para cânion, eu tenho vestimento para escalada, enfim, cada atividade esportiva ela requer um conhecimento técnico específico, assim como os equipamentos também, né, para poder realizar o troço com segurança. Mas, e a parte assim, tu falou de conhecer as comunidades, né, interagir, no caso aí, nesses países que tu foi, espanhol, né, sempre o espanhol era a primeira língua, assim, fora as línguas Sim. indígenas, digamos, né, que Quechua, né, e Aymara, que não é tão fácil de aprender, mas, e onde é que tu, de repente, assim, se sentiu acolhido, gostou, que lugar que tu sentiu assim um calor humano forte assim? Esses países, por ser bastante indígenas, tem uma peculiaridade, né? Eles são calorosos do modo deles, né? Então, sobre isso é interessante, assim, porque, em primeiro lugar, uma explanação geral, assim, né? Como os meus projetos, eles sempre iniciaram com motivações esportivas, o foco sempre foi alguma coisa, digamos, né, um objetivo esportivo. Tem que escalar o cume de uma montanha, tem que cruzar tal coisa de bicicleta, coisas assim. Então, o teu foco fica muito naquilo ali. E a primeira vez que eu tive, digamos, um contato mais. Claro, ao longo da viagem de bicicleta, lá quando eu tinha 19 anos, que eu fiquei 100 dias viajando praticamente, muita coisa aconteceu por causa das pessoas que eu ia conhecendo, óbvio. Só que, tipo, era coisa normal da estrada. Tu cruzar com a pessoa, isso e aquilo, daqui a pouco tu cruzou com uma galera aqui, tu cruza com a mesma galera lá na frente, coisas do gênero. O primeiro contato que eu tive com um local muito forte foi na Patagônia, quando eu precisei ficar trabalhando por um período, porque eu já estava meio que sem dinheiro no local. Então eu trabalhei lá, eu fui acolhido por uma família, que era uma colega minha de trabalho, e ela me acolheu, fiquei na casa dela, e no final das contas, depois de 2 semanas trabalhando, eu tive que pedir as contas para poder sair, porque eles já queriam que eu ficasse trabalhando fixo lá, já queriam que eu ficasse morando no lugar, sabe? Então, foi o primeiro contato de afetividade que eu tive, assim, até hoje eu me comunico com eles, é a minha mãe, é os meus irmãos, tudo, né, da Patagônia. Mas isso, tipo, aconteceu e foi assim. Depois, ao longo das várias outras anos escalando a Cordilheira dos Andes, né, eu realizava projetos todo verão e todo inverno. Então, praticamente durante 6 anos, eu estava na Cordilheira dos Andes durante 2 vezes por ano. Eu passava praticamente mais tempo lá do que aqui, durante 6 anos, assim. E aí tinha os amigos locais, que eram os escaladores, que eram a galera que cedia lugar para a gente ficar e tal. Né? Então, mas tudo com coisas da cidade, assim. E aí depois, quando eu fiz essa viagem em 2015 de bicicleta, né, a segunda grande, que eu me dei conta que, na verdade, assim, o que faz os lugares são as pessoas. Né? Então, tipo, tudo aquilo que vinha acontecendo ao longo dos anos, pela questão ser muito esportiva, as coisas tudo bem, eu tinha contato com as pessoas, mas não tinha me caído a ficha ainda. E somente em 2015, depois que foi uma viagem realmente que eu me desprendi, eu realmente foi uma viagem muito, muito especial, assim, por isso que ela acabou durante tanto tempo, né, porque eu realmente entrei na viagem, assim, e essa viagem, ela, por mais que ela tenha sido uma viagem incrível, né, eu passei por todos os lugares, né, imagina, principais pontos turísticos e atrativos, mas além de ser uma viagem muito exterior, que eu vi muita coisa, foi uma viagem interior muito grande. Então, tipo, ali eu me conheci, me reconheci, me identifiquei muita coisa, lidei com muito dos demônios, né, que atormentam o cara. Então, nessa viagem, eu me caiu a ficha, né, de que o que faz os lugares são as pessoas. E depois, na viagem de moto, isso foi muito presente, aonde, por exemplo, os nativos, né, realmente me acolhiam muito, assim, né, que nem tu comentou, o pessoal mais indígena mesmo, porque daí eu estava no meio da Bolívia, eu estava no meio do Peru, eu rodei 2 meses na Bolívia, eu fiquei 2 meses nela na viagem de moto, eu entrei na última fronteira ao sul e saí na última fronteira ao norte e fui fazendo um zigue-zague por todo o país, eu realmente percorri tudo. E a Bolívia e o Peru, ele tem uma cultura, né, da Pachamama, enfim, da Madre Tierra muito grande. Então, ali realmente eu consegui ver como a cultura deles é impressionante, né? A questão dos quechuas, do Aymara, dos incas, enfim, né, dos chachapoyas, dos Nazca.
enfim, uma série de culturas, né, que habitaram essa região, assim, que cada um deles tem uma característica, cada um deles tem um dialeto, né, uma maneira de se comunicar, e como não era para ser diferente, né, assim como o Brasil também, que ele é um país continental e tem as suas diferenças em cada região, né, na América do Sul isso acaba acontecendo igual também, assim. Alguém perguntou, meio que tu já até falou, mas que cultura que te surpreendeu mais, quem sabe, assim, na tua andança, assim, onde que tu mais ficou assim, poxa, chocado? A questão Inca é um emblema, né? A questão dos Incas, assim, realmente, tipo, é bem louca. Eu, para Machu Picchu, por exemplo, eu já fui para Machu Picchu, acho que umas 5, 6 vezes, por exemplo, né? Muitas delas trabalhando, levando pessoas para a região, que eu trabalho com isso também, né? Com guia dessas partes. Então, assim, e é um lugar incrível. Mas aí depois eu também fui para outras ruínas, né? Incas que para te chegar só caminhando, uma semana praticamente caminhando, e tu chega lá, é uma arquitetura também muito louca. Então, assim, os Incas, eles realmente têm um emblema muito grande, né? Mas os NASCAR também, as linhas de NASCAR, né? Então, assim, tem muita coisa maluca, assim, deles. Mas acho que os Incas realmente são os que predominam, assim. Verdade, eu também, nessa viagem, acabei ficando muito tempo ali no Peru, no Equador, na Colômbia, né? Porque o Império Inca se estende desde o Chile, né, até lá em cima. E indo atrás até me lembro uma vez eu saí para ir para tentar achar uma huaca, né, que é uma pirâmide de adobe, né, de tijolo de barro, no norte do Peru, lá perto de Chiclayo. E aí saí, não sabia bem, e aí fui pro ponto de ônibus, o cara disse, não, é para lá. E aí eu peguei o ônibus, desci no meio de um nada, assim, né, uma estradinha, de repente passou uma moto já com dois, assim, não, não, entra aí, né? Fomos de três na moto, e o cara era o arqueólogo do sítio. Olha só. E aí, tipo, né, pude pegar e conhecer o lugar com um arqueólogo, né, me explicando, ó, aqui estamos escavando, aqui estamos fazendo isso. Então eu era fascinado, eu ia atrás desses lugares incaicos, né, que tem escondido no meio dos matos, no meio dos lugares, assim, Sim. muito legal, os Não. museus e tal. Fiquei, na época, eu estava especialista em cultura, né, todas as culturas que compõem o Império Inca, né? Sim. Lá para depois na América Latina, na América Central, fui ali uma coisa que eu sempre quis ir também, que é em Flores, né? Onde tem as Aham. pirâmides maias, que é outra cultura, não se Sim. sabe como acabou, né? Um negócio É, fenomenal aquilo lá. é bem emblemático. Muito legal. Bom, cara, e aí perguntar assim, como é que tu te financia? Meio também tu já respondeu, tu faz teus trabalhos, quando consegue tirar uma janela de tempo boa, tu, né, faz uma viagem mais longa, assim, sem tanta pressão de voltar e tal, né? Isso. Depende, porque, por exemplo, assim, digamos que tem três maneiras, né, que eu consigo organizar as minhas viagens. Quando, digamos, é uma viagem minha particular, seja esportiva ou a lazer, que nem eu comentei, né? Geralmente eu faço um pé de meia e financio a própria viagem, né? Depois, uma outra possibilidade que tem ao longo da viagem, que eu também utilizo, né? Venho utilizando cada vez mais, é trabalhar na estrada, né? Claro que pela função de ser turismólogo, de ser guia, de trabalhar com essa parte, assim, tem uma certa facilidade, mas isso não é impedimento para ninguém, qualquer um pode se arriscar a isso, né? Mas então eu trabalho nos locais, eu trabalho por temporada, na verdade, nos locais, né? Então, assim, tem viagens que eu faço para, por exemplo, para Cusco, para São Pedro de Atacama, para Santiago do Chile, para Pucón, enfim, para locais assim que eu trabalho por temporada para poder fazer um dinheiro. Então é uma viagem a trabalho, mas igual tu curte, então tu leva um meio período. Tem as viagens, digamos, que eu faço comerciais, levando pessoas, né? Então eu organizo um roteiro, organizo uma expedição, organizo um projeto, seja para pessoas individuais ou para um grupo de pessoas. E aí, tanto na parte de guiamento, né? Então eu levo essas pessoas para o local. E depois também tem a parte de viagens, digamos que daí é com parceria com empresas, aonde empresas elas têm interesse em testar equipamentos
ou fazer a promoção da imagem delas linkado com as atividades ambientais, esportivas, enfim. E aí essas empresas, então, elas acabam financiando, pagando para esse projeto acontecer e ter o retorno, né, digamos, de mídia, coisas do gênero. Então, na verdade, são quatro meios assim que dá para trabalhar e tirar um dinheiro em cima das viagens. Eu fiz muito também trampos durante a viagem, eu também aproveitava para, né, capitalizar um pouquinho. Essa minha viagem que eu fiz, a longa, foi de 12 meses. Aí, ao longo, né, é artesanato eu fiz. Bem, o Rafa, né, nosso colega, está perguntando se o turismo de aventura, então, vem com tudo no pós-pandemia. Aí, qual é a tua opinião sobre esse segmento aí, nessa retomada aí do turismo? Pelo que a gente vem acompanhando, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em toda a América do Sul, enfim, o turismo ao ar livre, né, o turismo em ambiente natural, ele vai ser a grande pedida, digamos assim, né? Tanto porque as pessoas, digamos, elas estão trancafiadas em quatro paredes, né, há muitos meses, então elas querem essa reconexão, né, elas querem essa ligação de volta aí com o ambiente natural, e também pela questão de ser um espaço mais arejado, mais, né, consegue manter o distanciamento. Então, essas duas razões aí, eu acredito que elas vão dar uma alavancada bem importante, né, no turismo de natureza, né, de maneira geral. Mas a gente tem que ter muito cuidado também, né, porque daqui a pouco isso vai dar um boom nesse tipo de situação. A gente pode ter o que a gente chama de oportunistas no mercado, que são pessoas que não têm a qualificação técnica, né, os conhecimentos específicos mínimos desejados para realizar atividade com segurança, e daqui a pouco isso pode estar acabando comprometendo o mercado e aquelas empresas que trabalham já de maneira segura, né, com todos os procedimentos, tanto de segurança, físicos e psicológicos, emocionais, como também sanitários, né, em função dessa pandemia agora. Então, assim, para o turismo de aventura, na verdade, já existe uma série de procedimentos que tem que ser seguidos, de protocolos, e a questão da pandemia ela só vai colocar mais um item, né, nessa questão de segurança sanitária, vamos pensar assim. Mas sim, acredito que ela tem aí a dar uma despontada boa, as pessoas que tiverem os destinos, os profissionais, as empresas que estiverem aí qualificadas no mercado, têm, acho que uma boa oportunidade. Legal. Bom, uma perguntinha, tu até agora não chegou a escrever algum livro, fez já umas anotações aí para compartilhar em forma literária aí das tuas viagens? Então, sabe que eu nunca tive a ideia de, vou fazer um livro, mas ao longo dos anos, né, as pessoas perguntam, e aí o livro, o livro, o livro. Acho que de tanto me perguntarem, acabaram me convencendo, né? Sim, eu vou fazer um livro. Até já fiz alguns esboços, escrevi algumas coisas, né, um formato de modelo, enfim. Estou trabalhando nele devagarinho, né? Mas, por exemplo, é um trabalho que tem que se dedicar bastante, né? Para te poder realizar realmente um trabalho de qualidade, enfim, porque eu tenho muita anotação, tem muita história para contar, nossa, história é o que não falta, né? Mas para organizar isso de uma maneira, digamos, que fique gostoso, né, da leitura, enfim, tem que ser um trabalho bem grande. E eu, por exemplo, eu praticamente não tenho sossego, porque eu estou sempre com um projeto em cima de projeto. Então, por exemplo, o meu próprio material, digamos, fotográfico, né, digital, fotos e vídeos. Eu tenho um monte de terabytes de material bruto de foto e vídeo que eu vou produzindo e vou guardando. Então, assim, tem muita coisa que eu nunca nem olhei, né? Então, assim, porque eu tenho que parar, sentar para poder trabalhar em cima daquilo ali, editar foto, né, reeditar vídeo, enfim. Então, em vez de trabalhar no que já passou, eu geralmente acabo pensando em trabalhar para o que tem para vir, né? Então, eu acabo dedicando esse tempo para as próximas expedições, para os próximos projetos. Então, assim, um dia que eu não tiver nada que fazer bem sentado, eu vou parar para escrever, vou parar para editar vídeo, editar foto, mas eu espero que isso ainda venha demorar bastante, porque eu quero estar produzindo cada vez mais realmente, né? Então, assim, geralmente eu dedico um pouco mais de atenção a isso, a tanto fotos, vídeos e texto, quando eu tenho que realmente dar algum retorno para patrocinador ou para empresa apoiadora, né, que daí tem que ter esse tipo de registro, assim. Mas, se não, realmente é um trabalho bem grande, porque tu produzir um material de qualidade, né, tu tem que ter uma dedicação muito grande. Então, assim, pô, tu chegou ao final do dia, tu tem que te preocupar em escolher um lugar para acampar, tu tem que montar a tua barraca, tu tem que fazer a tua comida, tu tem que comer, tu tem que te aquecer, enfim,
Aí daqui a pouco, em vez de pô, sentar e curtir um pôr do sol, tu vai ter que puxar o teu computador e ficar editando vídeo e foto do dia inteiro, sabe? Então, puxa, é os dois lados, né? Tipo, pô, tu precisa, tu tem que trabalhar, o YouTube é o teu patrão, que vai te dar dinheiro se tu tiver, beleza, tu não tem como fugir disso. Mas eu confesso que eu tinha esse sonho, né, assim, mas depois que eu convivi com muito profissional, né, nômade digital, vivendo aí, não é tudo aqui esse encanto, né? A faca de dois legumes, que nem a gente diz assim, né? O teu escritório é no mundo, mas tu tem uma responsabilidade, tu tem que, né, fazer aquilo ali. E talvez para o próximo projeto, né, eu vire a chave nesse sentido, né? De profissionalizar 100% e deixar a estrada realmente como escritório. Mas até agora, que nem eu comentei, eu consigo fazer esses trabalhos, digamos, de maneira fragmentada, né? Ou por trechos, assim, onde eu não preciso ter essa continuidade. Claro que seria interessante, seria, óbvio, isso me daria mais uma projeção maior, profissional, digamos assim, mas eu venho me virando tranquilo como tá e tá bom do jeito que tá bom, assim. Ah, massa. Não, inspira muitas pessoas, né? Nem todo mundo tem o conhecimento em alpinismo, mas a chance de fazer coisas assim desse jeito, né? Lugares inóspitos, né? Poder conhecer assim essa América Latina, não só a América Latina, mas é a que a gente tem tão próxima e conhece tão pouco, né? Mesmo o Brasil, eu agora tenho vontade aqui, estou aqui há muito tempo e tenho me dedicado a ir para o norte, né? Assim, não penso muito em ir para as áreas do sul ali, Maranhão, Piauí, o sertão, né? Quero entrar para dentro do sertão. Mas, Chama atenção essa área do Brasil profundo, né, que se fala. Embora até por acaso eu fui a Ouro Preto, num trabalho lá na universidade, lá na UFOP, e acabei subindo o Pico da Neblina, que é um pico legal. que se sobe, né, sem maiores escaladas, é só caminhada. Sim. Fui sozinho, conseguia atingir o cume, era eu no parque, não tinha mais ninguém. E aí, como é caminhada e tem uma certa indicação de trilha, não chega a ser perigoso, né? Claro que se dá um imprevisto, uma torção de pé, alguma coisa, depois eu fiquei pensando, eu digo, pô, meio doido, É. né? Mas não tinha ninguém, tive que ir, né? Mas, bom, tu tem os canais, né, de redes sociais, tu tem no Instagram, né, Leandro Basotti, E, e no Facebook, teu nome também. correto. E se o pessoal quiser de alguma maneira apoiar, como é que você recomendaria aí entrar em contato para contratar os serviços e montar uma expedição? Se quiser, é isso aí. Daqui a pouco, pô, se sentir motivado e quer daqui a pouco, né, ter um pouco mais de conhecimento tipo, alguma ajuda em consultoria, enfim, para algum projeto pessoal, ou quiser algum roteiro, seja onde ele for, né, de alguma maneira, que tipo, pô, tô pensando em ir para tal lugar, eu tenho como fazer essa facilitação, ou ligar as pontas com o receptivo local, ou com o agenciamento, né, eu faço esse trabalho de agenciamento, digamos assim, além da parte operacional, né, então tem a questão de receptivo como de emissivo, digamos. Mas na verdade, assim, esses projetos, esse trabalho que eu faço, digamos assim, né, ele é muito mais, digamos, para poder motivar as pessoas que nem eu digo assim, a sair um pouco do mundo urbano, né, daquela loucura da dita civilização, assim, né. É, Eu acho que a gente tem que se reconectar mais com a natureza. As pessoas, eu vejo que cada vez mais elas têm sonhos que elas deixam passar, né, que elas acabam vendendo o seu precioso tempo, seu precioso presente para interesses alheios, né? Porque tu está trabalhando por dinheiro, tu dá o teu tempo para o outro e tu esquece do teu para ti. Então eu acho que isso é importante, assim, né? A gente se perceber que a gente tem que dar atenção para os nossos sonhos, assim, e de ser um facilitador dentro desse processo, né? Como a própria questão de um educador, de um professor. Parabéns aí para os nossos pares, né? Que estão ouvindo de maneira geral, que tem esse processo, né? Esse papel, digamos assim, realmente de encantar, né? E deixar, digamos assim, como motivação para as pessoas fazerem, porque assim ninguém precisa sair fazendo as viagens do estilo que eu faço, né? Tem mil maneiras de viajar, tem mil maneiras de se manter na estrada. Eu estou aqui compartilhando um pouquinho da maneira que eu viajo, né? Do meu estilo, que não é um estilo muito comum, né? Eu sei disso, assim, ele é realmente um pouco do fora da curva,
mas isso é um processo, né? Eu não comecei a fazer essas atividades do dia para a noite, fazem 25 anos que eu estou nessa trajetória, então tem uma expertise muito grande, né? Então, eu acho que quem quiser apoiar, na verdade, incentivar é isso. Daqui a pouco manda uma mensagem ali, pô, tô fazendo tal viagem porque eu te escutei, enfim. Acho que é isso aí. É que nem eu digo assim, quando a gente trabalha com turismo de aventura, né? Que o turismo de aventura ele tem a capacidade de ser uma ferramenta para poder superar limites e quebrar barreiras. Então, daqui a pouco, a pessoa que tem medo de altura, ela vai fazer um rapel, uma atividade vertical, para superar o medo da altura. A pessoa que tem medo de água vai fazer um raft, uma canoagem, para superar o medo da água. Então, muitas vezes, por exemplo, assim, o pagamento no final de um dia de trabalho não é quanto tu recebeu por ter feito o operacional com um grupo de turista, por exemplo, de visitantes. E sim é tu olhar no o brilho no olho de cada um deles no final, quando tipo, cara, eu desci essa cachoeira, eu escalei esse paredão de pedra, eu desci esse rio de corredeira, sabe? Aquele brilho no olhar é o que realmente faz o pagamento, né? Que faz a gente estar ali todo dia, de estar realmente daqui a pouco, né, na linha de frente trabalhando, é para isso, é para criar momentos de encantamento, né, para as pessoas saírem dali com experiências memoráveis, que é isso que a gente busca, né? Ou possibilitar experiências memoráveis. Então, se através da galera que está escutando isso aqui, né, tipo, encantei alguém e essa pessoa vai buscar um momento memorável, né, através disso, já está de bom tamanho. Ah, muito legal. Inclusive, tu teve alguém ali do público que falou que tu levou ele para o Chile e tal. Acho que fez uma viagem contigo que adorou e tal. Foi demais. Olha, Legal. Leandro, muito massa, papo fluindo aqui, mas, bom, acho que a gente abordou os temas aí que eu mais ou menos costumo bater papo com a rapaziada. Agradeço muito, né, essa troca que tu fez com a gente e fica aí o convite aí para nos acompanhar, e se tiver mais alguém que você conheça, assim, que poderia ser uma conversa bacana também, a gente está aberto aí para fazer esse papo Não, acontecer. tranquilo. Tem bastante gente que faz umas viagens interessantes aí. ah, tipo, tem nesses estilos, assim, por exemplo, de viagem de moto, né? Para quebrar um pouco de paradigmas de viagem de moto, que a galera tem, pô, moto grande, moto potente. Tem o Alfredo de Souza, que é um camarada que está dando. Ele percorreu de Ushuaia, Alasca, com uma bis, e o projeto dele está de volta ao mundo agora, então ele está para dar volta ao mundo com uma bis, né? Depois tem o Matias Tartielli também, que ele está dando a volta ao mundo a pé. Ele Opa! estava vindo do Alasca para o Ushuaia a pé. Tem depois um camarada que deu uma viagem de volta ao mundo de bicicleta durante 14 anos, um espanhol. Tem um casal de viagem de Kombi do Brasil aqui também, né, que está bastante tempo rodando pela América do Sul, até eles estão com a Kombi deles parada nos Estados Unidos. Tem uma galera que está com uns projetos bem legais, assim, que vale a pena, até para que nem eu comentei, a gente vê que tem muitas maneiras de viajar e a gente não pode se prender na cidade, né? Então, assim, o mundo ele é muito maior que teu quarto, né? Os problemas que a gente vê na televisão é uma coisa ruim, 10 coisas boas que acontecem. Então, a gente tem que meter o pé para fora mesmo. Massa, é isso mesmo. Então tá, ficamos por aqui então. Agradeço demais, né? E a gente segue aí as viagens e os planejamentos aí para poder botar o pé na Beleza. estrada, que é o massa mesmo. Tá, valeu, Beleza. Leandro. Um abração. Valeu, um Agradeço a abraço. Aline que. Valeu por quem estava assistindo aí. Beleza? Valeu, Aline, por ter indicado. Valeu pela galera que está assistindo aí. Quem for perdendo um tempinho depois assistindo no futuro também. E sucesso com o projeto aí. Valeu. Valeu mesmo, velho. Grande abraço. Um abraço para todos também. Até a próxima. Obrigadão.